Nessa aula vamos resolver um exercício do método da bissecção. Aqui pede o seguinte: determine a raiz de f de x igual e elevado a x mais x no intervalo menos 1 a 0 com erro de 0,05. Bom, inicialmente a gente precisa verificar a existência de uma raiz no intervalo dado usando o teorema de Bolzano. Então a gente tem que verificar se neste intervalo aqui é válido para a gente começar o exercício. Então a gente faz f de menos 1. F de menos 1 vai dar um valor negativo. Aqui eu não necessariamente preciso do valor numérico, né, desse resultado, eu só preciso do sinal. Deu um valor negativo. F de 0 deu 1. 1 aqui, positivo. Sinais contrários aqui. Então eu tenho que f de menos 1, quando eu multiplicar por f de 0, isso vai dar negativo. Se der negativo, válido o teorema do Bolzano, significa que tem uma raiz aí nesse intervalo. E como que a gente vai fazer este exercício? Aí aqui eu coloquei uma tabelinha, a gente vai usar essa tabela para nos orientar melhor. Vamos ler aqui a nossa primeira linha da tabela. Eu tenho I, que é o número de iterações, A e B, que é o intervalo dado, o XI, que é o ponto médio desses intervalos, o f de A, f de xi e f de B são os sinais, por isso que eu coloquei as colunas mais finas aqui, eu não preciso saber o valor numérico. E aqui eu tenho o módulo de B menos A sobre 2. Eu acho que num vídeo anterior, né, numa aula anterior, eu falei que a gente ia parar de fazer o método se fosse menor, né, se o erro fosse menor que o módulo de B menos A, mas na verdade é o módulo de B menos A sobre 2. A gente precisa desse sobre 2 aqui. Então, para a gente começar o método, a gente vai fazer o seguinte. O A, ele vale menos 1 inicialmente aqui. Deixa eu trocar para uma cor preta. Pronto. O A vale menos 1 aqui. O nosso B vale 0. E aí eu preciso, para começar, o ponto médio. Então, 0 mais menos 1 dividido por 2. Isso dá menos 0,5. Eu calculo os sinais de todos eles, né? O f de A, quando eu colocar o menos 1 aqui no lugar do x, quanto que vai dar o f de A? A gente viu que vai dar negativo, né? O B, que deu 0 aqui, ele deu positivo, né? A única coisa que a gente não sabe é o meio. Eu devo substituir o meio no lugar do x para ver o valor numérico que vai resultar. Na verdade, o sinal do valor numérico, né? E eu tenho uma colinha aqui ao lado, eu já fiz, deu positivo esse sinal, tá? Quando você coloca o menos meio no lugar do F. Agora a gente já tem os sinais. Ah, antes aqui também o erro, né? A tolerância aqui, o B menos A em módulo dividido por 2. Então o B é 0, 0 menos 1 vai dar 0 mais 1 dividido por 2 dá meio. Meio é um número maior do que o nosso erro aí de 0,05. Então a gente continua o método. Agora, lembra, eu tinha feito numa aula anterior que é o seguinte, quando a gente tem um intervalo aqui, né? Por exemplo, eu tenho o menos 1 e o 0. Eu peguei o ponto médio deles aqui, o menos 0,5. Eu preciso decidir se eu vou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Para eu fazer essa decisão, eu preciso do teorema de Bolzano, né? Eu preciso fazer o produto entre o f de menos 1 e o f de menos meio, para ver se ele está do lado esquerdo ou direito. Ou seja, o produto desses dois sinais aqui, né? Ó, o menos veio do A, veio do menos 1, né? Isso daqui é o f do menos 1. E aqui o f de menos meio deu positivo. Então, quando eu faço mais e menos, dá negativo. Se deu negativo, significa que a raiz está neste intervalo aqui, está abrangendo esses dois valores. E eu descarto, então, o segundo lado, o lado direito. Daí eu faço o seguinte aqui na tabela, eu coloco menos 1 no lugar do A, o B ele não vai existir mais como 0, quem vira B agora é este valor aqui, é o menos 0,5, tá? Porque eu tinha que decidir lado esquerdo ou lado direito. Decidi lado esquerdo porque o produto desses dois aqui deu negativo, né? Então, eu preservo A e o meu B agora vira o menos 0,5. Continuo o método. O que eu vou fazer? Vou pegar
B mais A e dividir por 2. Isso daqui vai dar menos 0,75. E aí agora eu tenho 3 valores. Eu pego todos esses valores, substituo na função para descobrir os sinais dele. O f de menos 1 eu já sei que dá negativo. O f de menos meio eu sei que dá positivo. O f de menos 0,75 dá negativo. É só substituir na função. Daí agora eu preciso... e aqui também o erro, né? O erro pega o b menos a em módulo e divide por 2. Deu 0,25. 0,25 ainda é maior do que o erro, então continua o método. Bom, agora nessa primeira linha aqui que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o teorema de Bolzano para verificar se eu vou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu tenho que fazer o produto desses dois aqui apenas. Então, menos com menos vai dar mais. Se der mais, eu não estou do lado esquerdo, eu estou do lado direito. Então, do lado direito, eu preservo o valor do B. E o meu valor de A já não é mais o menos 1. Agora vai ser o menos 0,75. Pronto. O que eu devo fazer agora? Ponto médio dos dois aqui. Eu vou somar esses dois e dividir por 2. Eu vou atingir o número menos 0,625. O que eu faço agora para continuar? Pego todos esses valores, substituo na função para descobrir os sinais. Isso vai dar menos, menos e mais. Veja só, da onde saiu esse menos aqui? É quando eu faço o f de menos 0,75 nesta função aqui em cima. Tá? Esse menos é quando eu faço f de menos 0,625. E esse mais é quando eu faço o f de menos 0,5. É daí que saíram esses sinais. Ponto médio aqui, né? B menos A dividido por 2. Isso vai dar 0,125. É maior ainda que o erro. Continuo. O que eu devo fazer? Teorema de Bolzano com esses dois aqui, ó. Menos e menos vai dar mais. Se der mais, eu estou do lado direito. Do lado direito, então, eu preservo o B. Esse ponto médio vira o valor do A, menos 0,625. E aqui agora, quem vai ser esse ponto aqui? Vai ser o ponto médio entre os dois. Dá menos 0,5625, né? É o ponto médio entre esses dois aqui. E, de novo, pego esses 3 valores, substituo na função e chego nos sinais aqui de cada um. E faço também o módulo aqui da tolerância, dá menos 0,0625. É um número ainda maior do que o erro, mas veja que é 0,06, ele já está próximo do erro, isso significa que a gente já está perto da resposta. Faço o teorema do Bolzano com esses dois sinais, vai dar negativo. Negativo agora é lado esquerdo. Lado esquerdo eu preservo o valor que está no A, na coluna do A. Esse ponto médio vira ponto B agora. Então, menos 0,5625. Faço quem agora? Faço o ponto médio aí dos dois, né? Isso dá menos 0,59375. Aí antes de eu fazer os sinais aqui de cada um, eu vou fazer a tolerância, né? Porque como eu falei, como a tolerância de cima já está perto do erro, então pode ser que essa aqui já deu o erro, né? Já deu menor. Deu 0,03125. Pronto, ó, já é um número menor do que o erro. Então o que eu faço? Eu paro de fazer o método e esse valor aqui é a raiz aproximada dessa função aqui em cima. Então eu digo que eu calculei a raiz, né? E eu cheguei na iteração x4, né? Eu estou partindo do x0, então em x4 o valor é menos 0,59375. Né? E aqui eu ponho um zero aqui para a gente preservar as nossas 6 casas decimais. Então, este valor numérico é a raiz dessa função, dado esse erro dentro deste intervalo, tá? Usando o teorema de Bolzano. Né? Na verdade, o método da bissecção acompanhado pelo teorema de Bolzano. Né? Sugiro, então, que assistam esse vídeo até compreender essa ideia aqui do método,
né? Como que surgiram esses sinais aqui, como que eu fiz para decidir de linha, né? Os valores, né? Das próximas linhas, como que eu fiz para chegar nesses valores, né? É sempre usando o teorema de Bolzano. A gente pega os valores, aqui o algoritmo é a gente faz sempre a mesma coisa, pega o ponto médio, substitui todos os 3 valores na função, verifica o sinal, faz o produto aqui entre esses sinais pela regra de Bolzano, se der negativo, pega o lado esquerdo, se der positivo, pega o lado direito. O que seria pegar o lado esquerdo? É fazer com que, por exemplo, aqui, esse valor do meio, ele sempre tem que ir ou para a esquerda ou para a direita. Quando que ele vai para a direita? Ele vai para a direita quando a gente decidiu pegar o lado esquerdo, né? Quando pega o lado esquerdo, a gente preserva o valor que está na esquerda e o ponto médio vai para a direita. Agora, quando dá positivo, o valor da direita fica preservado e o ponto médio deles vai para a esquerda aqui. E assim a gente segue até que a tolerância seja menor que o erro, aí a gente para de fazer o método.